Olá, Psi, que alegria ter você aqui no meu canal Papo de Consultório. Eu sou Elaine Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que sustenta os comportamentos disfuncionais do nosso paciente, em especial aqueles pacientes que já entenderam que o comportamento é disfuncional, mas que não conseguem modificá-los. Você sabe o porquê? Então fica aqui comigo nesse vídeo para a gente responder essa pergunta e pensar também em estratégias que podem auxiliar nesse sentido. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade e se inscreva agora. Clique aqui para se inscrever e também ative o sininho para colocar as notificações, para ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, vai chegar essa notificação para você, né? E quando você se inscreve também, você ajuda o canal a crescer e atingir aí outros PCs também com esse conhecimento sobre a TCC, ok? Sem mais demoras, então, bora lá comigo? Bom, então, o que acontece? Geralmente, né, quando a gente chega na clínica com um novo paciente, esse paciente ele vai nos trazer os diversos sofrimentos dos quais ele está vivenciando, né, e vai trazer os objetivos terapêuticos dele. A partir desse momento, né, quando a gente vai caminhando durante o processo terapêutico, a gente vai mapeando quais são os comportamentos funcionais e quais são os comportamentos disfuncionais que esse paciente ele está emitindo no seu cotidiano. E com o passar do tempo, o paciente ele vai conseguir já desenvolver esse olhar crítico sobre o próprio comportamento e falar, Eliane, esse tipo de reação, esse tipo de comportamento não é uma coisa legal, não é uma coisa que me faz bem, não é uma coisa desejável, mas eu não consigo modificá-lo. Por exemplo, eu sei que toda vez que eu estou ansiosa, né, eu uso a comida para me acalmar, mas isso não me faz bem. Por quê? Faz eu engordar, faz eu sair, né, daquilo que eu tenho como propósito, como estilo de vida, como meta, faz eu sair da dieta, faz eu entrar em compulsões, faz eu sentir que eu estou perdendo o controle sobre isso, né? Então, no final, isso acaba me fazendo mal, mas eu não consigo sair disso, eu não consigo me libertar dessa situação. Bom, e aí nesse caso, né, a gente vai percorrer alguns caminhos com o nosso paciente. Primeiro, entender qual que é a função daquele comportamento. Por mais que a gente diga que é um comportamento disfuncional, existe uma função, só que é uma função negativa, né, que causa prejuízos negativos, mas existe uma função para aquele comportamento se perpetuar. O nosso cérebro, ele é muito estrategista nesse sentido. Por quê? A gente só vai manter algo que a gente acredite que de alguma forma é vantajoso para nós, seja porque vai nos trazer diretamente uma vantagem, ou seja porque vai evitar algum tipo de desconforto maior. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma situação onde eu estou me sentindo muito ansiosa, eu tenho como comportamento, muitas vezes, fugir ou me esquivar daquela situação. Então, se eu tenho uma ansiedade social, o meu comportamento de esquiva e de evitação vai ser o quê? Não estar em ambientes com mais pessoas ou evitar, né, fugir desses ambientes literalmente, né? Eu chego num lugar, tem mais que 3, 4 pessoas, eu saio daquele lugar. Então, eu tenho um comportamento de esquiva, de evitação, de fuga, né? Que num primeiro momento ele é visto como vantajoso, porque assim que eu fujo daquele ambiente, a minha ansiedade reduz, né? Porém, o que vem como secundário nisso? Eu vou ficando cada vez mais isolado, eu vou evitando cada vez mais os contatos sociais, automaticamente isso vai me trazendo prejuízo de diversas ordens. A mesma coisa vai acontecer se eu uso a comida, né? Então, toda vez que eu tô ansiosa, eu uso a comida diminui, então, né, a minha ansiedade, porém, a longo prazo, ela vai trazendo o quê? Consequências negativas. E eu consigo reconhecer, o meu paciente consegue reconhecer essas consequências negativas, mas não consegue modificar. Por quê? Porque existe essa função oculta, que é justamente o quê? Acalmar, diminuir inicialmente essa ansiedade ou qualquer tipo de desconforto emocional. Então, existe uma vantagem para eu continuar emitindo aquele comportamento.
ok? E geralmente esse comportamento ele foi aprendido como estratégia, sendo eu colocando isso acidentalmente no meu ambiente, depois eu vendo que isso funciona, ou eu replicando um comportamento ou aceitando uma orientação direta. Então vamos supor, né, que por exemplo, no caso da comida, de usar a comida para acalmar, o paciente ele pode ser adulto hoje, mas ele pode ter aprendido e possivelmente ele aprendeu durante a infância. Seja porque a família, os cuidadores incentivavam isso, né? Olha, come que passa, come um docinho que você vai acalmar, né? Come alguma coisa, porque aí o seu estômago cheio, você vai ficar mais feliz. Então, tinha uma orientação direta, uma validação daquele ambiente que associou, então, a comida ao aspecto de regulação emocional, ok? Outras vezes, a pessoa, o que? Ela descobre isso aleatoriamente. Então, um dia ela estava muito triste, ela pegou uma barra de chocolate, comeu e sentiu uma sensação melhor. A partir daquele momento, ela passa a associar isso e a usar a barra de chocolate todas as vezes aonde ela tem aquela emoção, né? Então ela está aprendendo ali aleatoriamente com uma experiência inicial que foi tipo uma tentativa apenas, né? Algo aleatório que se tornou uma estratégia efetiva, ou ela aprendeu isso com uma orientação direta e ela pode ter aprendido isso como exemplo também, né? Então toda vez que minha mãe estava ansiosa ou que meu pai estava ansioso, eu via que eles recorriam à comida, eles comiam muito, eles cozinhavam, eles ficavam ali comendo o tempo todo, né? Comia com muito mais volume, né? E comidas mais calóricas. Então eu aprendi isso em algum momento. E a partir do momento que eu aprendi isso em algum momento, né? Principalmente quando eu era criança, o que que acontece? Eu não tinha outros recursos, outras estratégias. E aí eu fui conduzindo aquelas estratégias ao longo da minha vida. Então, uma estratégia que começou como inicial, né, apenas para me ajudar pontualmente nesse sentido, ela passa a caminhar ao longo da minha vida, mesmo eu já sendo adulta e mesmo eu tendo acesso a outras estratégias que poderiam me ajudar a regular. Então, a gente joga luz muitas vezes sobre o que é a base mesmo, qual que é a vantagem, qual que é o ganho que esse comportamento está trazendo para mim. Então, quando eu como excessivamente ou quando eu fujo de uma experiência social, isso está trazendo para mim como vantagem o quê? Né? Eu me acalmar, eu diminuir a minha ansiedade. Então, toda vez que isso funciona, eu mantenho isso. E aí, a partir do momento que a gente ajuda o nosso paciente a compreender que existe uma vantagem para aquele comportamento, nós vamos pensar então como que a gente pode atingir o mesmo resultado só com estratégias mais funcionais, estratégias que não tenham consequências negativas. Então, como que eu posso ajudar na minha ansiedade quando eu estou diante de pessoas sem ter que necessariamente me esquivar, né? Eu tenho um vídeo sobre ansiedade social, as estratégias que a gente usa, né? Então, vou deixar aqui na descrição para você acompanhar, né, como que é realizado o tratamento em cima da ansiedade social, ou, por exemplo, quando eu uso, né, da comida para regular as minhas emoções de ansiedade. Bom, eu posso primeiro entender qual que é o gatilho, o que está me levando àquela ansiedade, por que eu estou sentindo aquela emoção e como que eu posso, então, destrinchar aquela emoção e trabalhar de forma concreta e objetiva para resolver o problema. Então, às vezes eu estou ansiosa, por quê? Porque eu vou ter uma reunião de trabalho e essa reunião de trabalho está me deixando ansiosa, então eu como chocolate para me acalmar. Ok, mas eu preciso do chocolate para me acalmar, né? Eu preciso necessariamente disso para me acalmar e conseguir fazer a minha reunião de trabalho, ou existem outras estratégias mais funcionais que eu ajudo a regular. Então, o que ajudaria efetivamente eu me acalmar? Eu posso trabalhar a respiração, eu posso trabalhar o relaxamento, eu posso trabalhar a preparação. Então eu vou lá, vou avaliando, né? Vou preparando a minha reunião, vou treinando isso, né? E vou ajudando então o paciente a emitir um repertório de comportamento muito mais funcional. Principalmente por quê? Porque se ele prepara de uma forma adequada para essa reunião, as chances inclusive dele ter um resultado melhor aumentam, né? E com isso, então, a gente cede o lugar para a ansiedade e vai
para, né, um lugar de satisfação. Então, a gente vai conseguindo fazer essa regulação de uma maneira que eu preciso apresentar outra coisa que seja vantajosa para o meu cérebro abrir mão disso daqui. Ele não vai abrir mão das estratégias disfuncionais que têm uma função de acalmar se eu não apresentar outras estratégias que sejam eficientes tanto quanto, né? E que com o desdobramento delas, eu tenha o quê? Resultados positivos. Porque o que acontece? Com essas estratégias iniciais, eu tenho um resultado imediato, mas a longo prazo aquilo cobra um preço de mim. As estratégias mais funcionais, eu tenho um certo custo inicial, né? Porém, a curto, médio e longo prazo, elas trazem como resultado coisas mais funcionais e mais positivas para mim. Então, a gente vai ajudando o nosso paciente a perceber como que funciona essa estrutura desse comportamento e, a partir daí, oferecer estratégias mais funcionais, então. E assim, ele consegue, com o passar do tempo, ir modificando, saindo dessa estrutura mais disfuncional e entrando numa estrutura mais funcional, ok? E assim, então, ele vai obtendo os resultados para a vida dele, ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado e se ficou alguma dúvida ou se você quer compartilhar alguma experiência, deixe aqui nos comentários e reforço o meu convite para você se inscrever no canal e, além disso, se você gostou, curta e compartilhe com seus outros colegas PCs, ok? No mais, desejo muito sucesso em seus atendimentos, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!